Bom dia a todos. Hoje eu quero tocar num tema mais geral, né? Porque a gente fala muito na vida espiritual, no sentimento humano, né, da existência. Então a gente percebe que a humanidade está sendo toda conduzida, né? Eu já falei aqui em alguns vídeos em que eu procuro reforçar a necessidade de maior fraternidade entre os povos, né? Maior fraternidade entre os que vivem no mesmo país, aqui no Brasil principalmente. Mas existe todo um movimento atual na humanidade que coloca as pessoas sendo tratadas como gados, né? Assim, cada um sobrevivendo do jeito que pode, pouquíssimos concentrando as riquezas do mundo, né? E os padrões de vida, né, que se estabelece como padrões ideais de vida, me preocupa muito, porque o mundo não terá capacidade de dar a 7 bilhões de habitantes, que vai crescendo cada vez mais, a mesma condição de vida que tem os países mais adiantados. Então, é como que se eles... Parece que isso existe, né? Um sentimento desses que dominam o tabuleiro mundial, que a população seja reduzida e não aumentada, porque eles querem manter o padrão deles e, obviamente, não querem que os povos que estão menos aquinhoados sobrevivam, ou seja, eles querem se utilizar dos seus territórios para os seus ganhos, mas não quer que essas populações tenham o resultado econômico daquilo que foi extraído dos seus territórios. Foi feito na África, está sendo feito aqui na América Latina, no Brasil, vocês estão acompanhando esses movimentos mais recentes aqui, e nós estamos vivendo uma época muito problemática para a sobrevivência fraterna dos povos. Então, essa fraternidade tem a ver também com a divulgação de padrões de vida que sobrecarregam a natureza, né? Você vê, por exemplo, determinadas marcas famosas que usam a produção dos seus produtos com um trabalho escravo infantil, o que é um verdadeiro absurdo. Então, o tema de hoje é muito ligado à fraternidade humana, que a gente está vendo cada vez se perder mais. As pessoas consumirem produtos que levam ao sofrimento de pessoas e até de animais e até do extermínio da natureza para que aqueles produtos sejam fabricados. Então a gente tem que pensar muitas vezes sobre isso, sobre a forma que o mundo está sendo conduzido nos aspectos dos padrões de vida das pessoas, né? Porque a gente não pode estabelecer a repetição desses padrões para uma quantidade maior de pessoas, sob pena da gente fazer o mundo sucumbir na forma de apresentar a capacidade de recuperação para manter esses produtos, né? A gente sabe que tem muitas experiências científicas que estão sendo colocadas que vêm favorecer menor uso de energia, energias mais limpas, etc, etc. Mas, no fundo, o padrão das sociedades continua na mesma gastança dos recursos da natureza. E aí sim, uma população cada vez maior vivendo... Você imagina, se nós tivermos 3 Estados Unidos da América no mundo, e agora a China está caminhando para o mesmo processo, e mais um que esteja aí, o Brasil estava caminhando, mas cortaram a nossa capacidade de crescer, porque não interessa a eles que a gente cresça, interessa a eles que os nossos recursos sejam sugados para eles. E nós vamos caminhar, obviamente, se assim continuarmos, a nos tornarmos um país como a Nigéria, que tem recursos como petróleo, mas a população vive em total miséria, porque eles tiraram tudo da Nigéria, desorganizaram a sua estrutura administrativa de governança, né, para que eles pudessem realmente tirar incolumemente
essas riquezas, né? Então é assim que o mundo está caminhando. Então você imagina mais um país além da China, nós temos a Europa, né? Mas a Europa tem um processo de crescimento negativo de população, quer dizer, ela não chega a ser totalmente negativa, mas há períodos que ela está crescendo negativamente, mas ela está uma população envelhecida, então a capacidade de desenvolvimento da população europeia é menor, mas mesmo assim é um continente desenvolvido que tem o mesmo padrão de consumo. Então, juntando Europa, Estados Unidos, China e mais um ou dois países no máximo que cresçam na sua capacidade de consumir, como está agora a Rússia, né, e a Índia, inclusive, a Índia tem muita gente, está crescendo também, está desenvolvendo uma série de projetos lá, o mundo não vai ter como suportar tudo isso nesse padrão. Isso para não falar da poluição do ar, né? Porque serão sociedades com mais carros, mais movimento, mais engarrafamento, mais problemas. Então a gente tem que cuidar disso. É óbvio que a gente vê avanços científicos que vão buscando minorar essas questões. Mas o consumo de energia, né? Tudo isso vai aumentando, embora a energia eólica seja uma promessa para o futuro, algumas energias aí são mais ainda para o futuro, quer dizer, ainda vai levar um tempo para que se produza na quantidade necessária aquilo que a humanidade está demandando. Mas os produtos, por exemplo, como ferro, aço, isso vai acabando, já está ficando lá nas nossas áreas de minério, já estão, não tem mais montanha, né? Itabira lá, né? Até o Drummond de Andrade, que gostava de olhar as montanhas douradas, né, brilhantes, porque tinha minério de ferro, e quando o sol batia, aquilo era uma maravilha. Eu, pessoalmente, nunca vi, porque não estive lá na época em que ainda havia minério. Mas já foi tudo exterminado, então esse minério vai acabar um dia, né? E eles estão cada vez mais gananciosos no uso desses minerais. E os recursos também aquíferos, né? As poluições vão reduzindo a capacidade aquífera. E também os aquíferos estão sendo comprados, por um absurdo, por multinacionais, grandes corporações, para fazer produtos para vender. Então nós vamos chegar a uma época que as corporações vão dominar tudo e tudo vai ser questão de mercado, questão de comércio. Você, para respirar, vai pagar o ar que respira, né? Porque daqui a pouco a poluição é tanta que eles vão vender tubinho de ar para você respirar. Então, nós vamos chegar numa encruzilhada que vai ficar cada vez mais difícil, porque as corporações, elas estão dominando o mundo. E as corporações não têm sentimento. As corporações têm interesses, e o interesse delas é o lucro, mais nada. Então, os grandes administradores das corporações, eles têm um compromisso com os boards dele, né? Com os acionistas deles, que são grandes grupos também empresariais, e isso tudo gera essa confusão toda. E aí, para não falar das corporações que fazem as guerras. O mundo hoje, a gente já sabe, não tem guerra que não seja provocada. Não existe guerra com uma motivação. Eu vou dizer até, se vocês estudarem mais a fundo a história dos povos palestinos e judeus, né, ali vocês vão ver que se deixassem pelo desejo dos povos, a guerra acabava. Mas não há, sempre foi assim. Esse conflito vem de muito tempo. E aí coloco aquela história que é a história do judeu, a história do palestino, a história daqui e dali, e a história é contada de um jeito totalmente deturpado, mas há um único interesse nessa guerra. São as corporações de armamentos. Elas precisam da guerra para cada vez ganhar mais. Então, eles estão inventando guerras em todo lugar. Além daquelas que são pelo petróleo, né? O nosso petróleo aqui não vai ter guerra porque os vendilhões da pátria estão tomando conta. Então estão dando, não precisa de guerra. Os Estados Unidos já colocaram lá a quarta frota, sei lá o nome que eles dão lá, é a quarta frota, para cercar o pré-sal e isso ficar para eles.
E a gente está vendo esse pessoal que está aí entregando tudo. Então, isso também é um problema sério para o Brasil. Mas eles vão consumindo tudo. E estão votando a redução do controle ecológico. Se houver um derramamento de óleo, porque eles não dominam 100% a profundidade de 7 quilômetros, como é a do pré-sal, se houver um vazamento, nós vamos ter todas as nossas praias inundadas de petróleo, porque eles não vão saber como estancar aquilo. Que só quem sabe é o pessoal da Petrobras que estão acabando também com ela. Então isso tudo a gente está vendo o mundo sendo dominado por esses interesses. O interesse da natureza, o interesse da humanidade, o interesse fraterno da humanidade não interessa. Eles querem que haja realmente um desgoverno, ou seja, eles querem assumir os governos. Aliás, há uns 30, 40 anos atrás, eu já havia lido sobre isso, no sentido de que querem transformar o mundo em corporações. Tal área vai ser dominada por corporação tal área por corporação tal, e eles vão gerir os países não em função do bem-estar das populações, é em função da rentabilidade contábil dos seus lucros, e mais nada. Se vai ter que morrer 1.000 ou morrer 50.000, não faz a menor diferença para eles. É como se fôssemos um grande aviário que pendura o frango de cabeça para baixo e vai matando todos eles, porque o interesse ali é quanto mais frango matar, mais lucro vai ter. Só que eles vão fazer isso com a nossa humanidade. Vamos inundar uma área, mas vai morrer muita gente, não importa. Eles não dão lucro. Então vamos abrir as comportas, aperta um botãozinho, por isso que a gente tem que ficar de olho na privatização da Eletrobras aqui no Brasil. Não é a energia só que vai sair das nossas mãos. E eles vão cobrar o que quiserem e vão fazer o que quiserem. É a nossa água. É o mais grave de tudo. Eles vão apertar um botão e inundam o que eles quiserem. Como é que a gente vai entregar para as corporações isso, que é o que estão fazendo? Então, gente, vamos pensar, o mundo tem que mudar, a população mundial está sendo colocada por uma mídia mundial, né, que faz a cabeça de todos, e a propaganda, né, a divulgação, e vão sendo abafados aqueles que levantam essas lebres. E tem muitos intelectuais, muitas universidades que já estão vendo isso. Eu aqui estou apenas, como eu digo, eu gosto sempre de avisar, vai estudar sobre o que eu estou falando. Não acredite em mim, não confie em mim, não me dê razão, nada disso eu quero que você estude. O meu estímulo para você que está me ouvindo é estudar. Vai estudar isso tudo que eu estou te falando e tira por si mesmo as conclusões. Geopolíticas, econômicas, estratégicas do mundo, como é que o tabuleiro mundial funciona, e aí você vai ver que nós precisamos agir para não permitir que as corporações comandem o governo das nações, porque elas não vão se preocupar com o bem-estar das pessoas, elas vão se preocupar com o lucro. Então, alguns vão ter uma vantagem, mas a população vai ficar sofrendo porque não vão se importar com... Pelo contrário, a miséria nos países, né, o desemprego, para elas é uma sobrevivência. Sabe por quê? Eles só vão conseguir empregados baratos quando tiver metade da população desempregada. Qualquer um vai aceitar o emprego por qualquer dinheiro, porque todo mundo vai precisar sobreviver. Os planos de saúde, isso é no mundo inteiro, gente. Está acontecendo no Brasil e a gente está vendo isso. Passar leis que alteram as questões trabalhistas, isso está acontecendo no mundo todo. Das pessoas não terem mais valor. As corporações vão dominar. Então elas vão contratar pelo preço que elas quiserem. E como elas vão monopolizar o comando dos países, elas serão absolutas no comando daquilo que interessar a elas. Não haverá mais eleição, governos que estão buscando o bem-estar social. Não vai existir mais isso. Vai existir o bem-estar da corporação, é o corporativismo. Elas é que vão
ditar as normas, e já estão ditando no mundo todo. Estudem e vejam. Elas estão ditando, e não há uma teoria de conspiração. Há um entendimento de que as corporações agem a seu interesse. Então, não há uma combinação. Cada uma delas faz as suas estratégias. Se precisa de uma determinada matéria-prima que está num lugar, vamos lá buscar, de forma que saia barato e até de graça, como estão fazendo com o Brasil, né? Então, essa é a questão principal que vocês têm que entender dentro de um aspecto mais amplo, né? Quer dizer, a gente tem que pensar, meditar, nós temos que buscar um mundo mais fraterno, mais humano, e que nenhum cidadão do mundo possa ser tratado como uma simples estatística de miséria. Nós não podemos, espiritualistas que somos, comungar com esse tipo de pensamento. Vamos pensar que cada ser humano tenha que ter o mínimo de direitos de sobrevivência. Aliás, nós estamos assistindo na Europa experiências dos países, inclusive adiantados, de darem um valor que está em torno de 1.000 e poucos euros lá na Europa, para cada cidadão, para que eles possam consumir, gastar e a economia ter sempre um movimento, porque o dinheiro que você bota na mão de qualquer um, ele vai girar a economia. Então até isso está sendo visto, até mesmo como um interesse das empresas, da economia, fazer o dinheiro circular, independente, e aqui o pessoal se preocupa muito que está dando dinheiro para um, dando dinheiro para outro, mas todo dinheiro que circula, ele é favorável no processo econômico. Mas a minha preocupação maior é com o tratamento que está sendo dado no mundo aos países que estão vivendo com a maioria da sua população abaixo da linha da pobreza, né, da miséria, vivendo com fome, crianças totalmente osso puro. Isso realmente é algo que nos preocupa espiritualmente, mas o mundo está aí. O mundo, ele é um ser vivo, é o Gaia, ele reage, as catástrofes vêm, destrói o mundo, como já houve no período de Atlântida, né? E as coisas vão acontecendo, os fenômenos da natureza, e tudo se resolve pelo mundo, porque o mundo é vivo. E eles tratam como se o mundo fosse uma peça amorfa, sem reação, sem vida. E isso é um equívoco, né? A humanidade está no mundo para o mundo oferecer as condições de vida para todos. Esse é um princípio divino. Todos devem ter direito ao mínimo necessário para a dignidade humana. Então, espiritualmente falando, eu quero que vocês reflitam e estudem os movimentos corporativos no mundo todo, as teorias econômicas que são voltadas para o benefício exclusivo das corporações, e muita gente, pela propagação e divulgação desonesta, inclusive, estão repetindo, feito papagaio de pirata, que essas teorias econômicas de não ter governos é uma teoria muito positiva, porque o governo tem isso, tem aquilo, e se vocês olharem direitinho, todo mundo, o que fez o progresso foram exatamente os governos. Nos Estados Unidos mesmo, a maior empresa dos Estados Unidos é uma estatal chamada NASA. Ela produz para produzir tecnologia para suas corporações. Mas as corporações financeiras estão tomando conta de tudo e de todos. E aí é que é a gravidade do problema. Nós vamos ter populações inteiras transformadas em seres sub-humanos, sem a menor interesse da população, ou melhor, das corporações. Então, meus amigos, vamos meditar sobre isso, vamos trabalhar para que a gente possa ter uma humanidade mais fraterna e literalmente mais humana. Meu mais profundo namastê.